Boa noite! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Sim, eu tenho uma marcação, faço lives só nos dias de jogos, porque é enquanto o marido está assistindo o jogo que eu tenho a paz de fazer uma live tranquila, uma live serena, uma live sem o marido ficar falando que eu estou na internet, não estou dando atenção para ele. Então, infelizmente, gente, vai ser sempre nos dias de jogo. Sejam todos bem-vindos. Meu Deus, eu preciso abaixar sempre, eu tenho que abaixar esse som. Eu sempre esqueço. O áudio fica um pouco atrasado, sim, eu peço desculpas, eu já tentei consertar isso, mas eu nunca consigo. Hoje, boa noite a todos. Quarta-feira braba, acho que é quarta-feira ou terça-feira, sei lá. E esse aqui não é o História Magister, esse aqui não é o Guten Morgen, mas essa semana nós vamos dar uma de História Magister e uma de Guten Morgen, e vamos falar de Grécia Antiga, vamos falar de cristianismo, vamos falar de invasões árabes, vamos falar de Idade Média, enfim, vamos falar de tudo isso e roubar a audiência da galera, porque vocês sabem que aqui a gente fala de uma maneira muito mais divertida. Quem que vocês querem ouvir falando? O Flávio, o Edson ou a Debs? É lógico que a Debs fala de uma forma muito mais legal, certo? É a culpa deles que ficam indicando os livros que eles usam para fazer as suas respectivas lives, a gente rouba os livros e aí passa aqui os conteúdos para os bocós. Então a grande diferença das minhas lives para as lives do Flávio ou para as lives do Edson é que a gente vai com calma, a gente vai por partes, como diria Jack Stripador. Porque eu não sei se vocês já escutaram as lives do Senso em Comum. O Flávio começa a falar, sei lá, de Primeira Guerra Mundial, ele volta na Grécia Antiga e vai atropelando os assuntos, indicando 1 milhão de livros, e a gente fica... Vai com calma, meu amigo. Eu não entendi nem a primeira citação que você passou, será que pode voltar? Eu ainda não terminei de copiar o quadro, já tá apagando lá do início. Então... nós vamos aqui com calma, nós vamos devagar. E essa semana e semana que vem, provavelmente, eu estou planejando aí entre 3 ou 4 lives que vão ficar salvas. Não, entre 4 ou 6 lives que vão ficar salvas. Eu vou disponibilizar para o público, inclusive para quem não é inscrito, mas já vá se inscrevendo aí, já lança seus subs. O meu PC é da Xuxa, a gente precisa trocar. É só R$ 7,90, não é nem o preço da sua semana. E você ajuda a financiar o canal. Bom, essas 3, 4 ou 6 lives, dependendo de quanto for necessárias, de quantas forem necessárias, servirão para a gente discutir o livro Domínio do Tom Holland. Não é o ator de Homem-Aranha. Essa piadinha já foi feita 1 milhão de vezes. Inventem uma piada nova. Bom, esse livro foi um marco na minha vida porque eu definitivamente deixei de ser bocó depois de ler ele. Então, infelizmente, eu vou ter que arrumar outra profissão, vou deixar os bocós aí ao léu, porque, gente, depois de ler esse aqui, eu deixei de ser bocó. Esse aqui é exatamente o livro que eu tava procurando para deixar de ser bocó, porque o que eu conversava com vocês? Eu falava que o nível da minha ignorância era tão profundo que eu achava que judeu era cristão até o ano passado. E eu não falo isso brincando, eu realmente achava. Eu entrei em uma discussão com uma pessoa muito paciente, que a pessoa ficou, minha filha, mas você tá confundindo as coisas, judeu não é cristão, e eu, meu Deus do céu, como assim? Esse é o nível da minha ignorância, gente. Sim, eu formei em uma das universidades mais prestigiadas do país, e um dos cursos mais concorridos, enfim, passei no vestibular, sabe-se lá Deus como. Bom, isso em grande parte devido ao fato da nossa educação ser uma educação tão ruim que a gente não sabe o básico de história, a gente não sabe o básico de antiguidade. Confiram lá o podcast do História Magister, onde ele, o melhor podcast dele é onde ele explica a treta do Afeganistão. Você sabia daqueles assuntos que ele está falando lá? Você sabia da formação do Afeganistão? Você sabia que o Afeganistão não fica no Oriente Médio e sim na Ásia Menor? Você sabe o que é Ásia Menor? É esse o nível que eu tô falando, meu amigo. Na escola você aprende que existiu Grécia Antiga, você aprende que existiu umas pessoas... isso quando você aprende alguma coisa, certo? Quando você
aprende que existia lá a Grécia Antiga, aí tinha um tal de Platão, um tal de Aristóteles, aí agora o pessoal inteligentinho que usa gravata borboleta fica falando que você precisa começar os seus estudos estudando Platão, de preferência a República, ou então diálogos de Platão, não sei o que tem. E aí você fica assim, ô meu amigo, vocês não estão entendendo, eu não tô conseguindo ler Harry Potter, como que eu vou ler a República de Platão? Então você aprendeu que tinha esse povo lá, você aprendeu que depois veio o Império Romano, talvez você tenha aprendido que foi depois, talvez você não tenha aprendido que foi depois, e tudo que você sabe do Império Romano é que existiu o Império Romano. Existiu César, você sabe lá daquelas estátuas, umas estátuas de um povo com um bigolinho de fora, e você sabe que o Império Romano caiu. E depois que o Império Romano caiu, o que aconteceu? O grande período de trevas, que foi a Idade Média. Daqui pra cá, não tem um segmento. Daqui pra cá, você não entende. Tipo, mas como que caiu? Quem que eram os bárbaros? Como assim bárbaro? Como assim civilizado? O que vocês estão falando, meus amigos? Aí do nada já tem um monte de feudo. Aí de repente, Baixa Idade Média, as cidades-estado começam a florar. E você já tá começando a estudar sobre o Brasil. Aí as grandes navegações. Você não sabe que Portugal foi ocupado durante 800 anos por árabes, 600 anos, sei lá. Você não sabe nem quem que é árabe. Você não sabe nem quem que é islamismo. Você não sabe disso. Enfim, pelo menos eu não sabia. E, assim, eu tinha só essa noção geral de tudo. E eu estava procurando, de fato, um livro que me guiasse por esse caminho. E qual é o grande problema desses assuntos? É porque eles são tão complexos e eles são tão longos que uma coisa vai levando a outra. E a hora que você começa a estudar, você começa a ficar perdido, porque ao mesmo tempo que o livro tá falando da Mesopotâmia, você não sabe muito bem quando que a Mesopotâmia aconteceu, aí de repente ele já entra lá nos persas, aí de repente ele já tá falando lá do Império Romano, e vai e volta, a linha do tempo fica completamente confusa na sua cabeça, e é nisso, é aqui que esse livro entra, entende? E aí, a principal confusão que a gente faz é porque, pra gente entender antiguidade, a gente precisa entender religião. É isso. Da mesma forma que para você entender modernidade, para você entender assim de 1900 para cá, 1850 para cá, você precisa entender muito de um negocinho chamado economia, porque os estados passam a ter o controle que eles nunca antes tiveram da emissão de moeda, na forma moderna de emissão de moeda. Para você entender a história humana de 1850 para cá, você precisa entender de economia. E para você entender de antiguidade, você precisa entender de um negócio que chama religião. E um historiador que saiba fazer isso é um historiador. Você tem que pegar ele pela mãozinha, você tem que dar um beijinho na bochecha dele e falar: historiador que entende de religião, você é um tchuco, porque a maioria deles são completamente ignorantes no assunto religião. O Tom Holland, de novo, que não é o ator que faz o Homem-Aranha da Marvel, aparentemente ele é um desses típicos homens do seu tempo. Ele é um cara secular, ele é um cara laico, mas ele entendeu que ele necessariamente, obrigatoriamente, por ter nascido nos Estados Unidos, ele é um cara naturalmente cristão. Ele aprendeu isso a partir dos seus estudos e a forma com que ele expõe a ascensão do cristianismo, que, durante as suas pesquisas e na opinião dele, é a grande história da humanidade, pelo menos da humanidade ocidental, é a ascensão do cristianismo. A forma com que ele expõe é uma forma muito legal. Porque o Edson tá aqui, inclusive, falando que o Tom Holland é um historiador pop. É muito bom de ler, é muito divertido. Ele consegue fazer ele consegue pegar 2.500 anos de história, transformar num livro de 400 páginas e dando continuidade nos assuntos. Dando continuidade. Ele não começa a falar de Grécia Antiga e, de repente, pula para o Império Romano sem fazer uma conexão com o que ele está falando. Então, por isso que é a indicação desse livro. Mas, como esse livro aqui está em inglês e como eu queria que todo mundo tivesse acesso a esse livro, nós vamos fazer essa sequência de séries aqui para contextualizar os assuntos que são necessários para você entender a profundidade do que o Tom Holland está narrando aqui, certo? Quem já acompanha aqui o canal vai ouvir muita coisa repetida, sim, infelizmente, mas a gente tem que resgatar alguns conceitos.
E, ao mesmo tempo, eu vou tentar fazer, assim, um belo de um resumo das coisas, das principais teses que o Tom Holland traz nesse livro Domínio. E nessa live de hoje, quem já acompanhou a live que a gente fez de manhã, eu peço até desculpas, vai ficar até um pouco repetitivo, mas basicamente, na live de hoje eu vou apresentar qual que é a problemática. E depois nós vamos destrinchar essa problemática nas próximas lives. O nível de inglês dele, eu diria que é intermediário, mas para quem tem um nível intermediário de inglês, eu recomendo ler em algum dispositivo eletrônico, porque aí você vai clicando nos nomezinhos das palavras que você não conhece e vai tendo uma tradução automática. Foi mais ou menos isso que eu fiz, não com as palavras, pouquíssimas palavras eu não conhecia, mas muitos nomes eu não conhecia, então era só clicar assim, eu já tinha o verbete da Wikipédia, sensacional, li bastante, li uma grande parte desse livro no Kindle. É uma grande indicação, é uma forma interessante de ler. O nível de leitura geral, independente de você saber inglês ou português, é intermediário. Então, assim, ele parte do pressuposto que você tem essas noções que eu te disse. Você tem essas noções de que a civilização foi construída, a primeira civilização nasce na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Você tem essa noção, certo? Você tem uma noção do que foi o Império Romano, você tem uma noção do que foi a Idade Média. Então, ele parte do pressuposto que a gente tem essas noções. E a partir daí, ele se aprofunda nos assuntos. Então, por isso que eu digo que é um livro intermediário. Se você nunca ouviu falar, sei lá, de Grécia Antiga, você vai ter um pouco de dificuldade. Se você nunca ouviu falar nada de Império Romano, você vai ter um pouco de dificuldade. Mas, assim, nada que não seja intransponível, tá? Então, assim, tô falando, assim, de um nível de alfabetização ensino médio, nível brasileiro, tá? É esse nível intermediário que eu tô falando com vocês. Qual que é a principal tese do Tom Holland nesse livro aqui? Bom, ele começa colocando um paradoxo muito interessante, que pra mim foi o que me pegou de primeira nesse livro, foi o que me pegou pelos cabelos e me fez realmente engatar na história, porque é um livro grande, eu vou dar uma pausa no canal pra terminar de ler, mas assim, quando ele jogou esse negócio aqui no prefácio do livro, eu já falei, o cara é bom. Ele começa dizendo que a primeira piscina aquecida de Roma foi construída mais ou menos 60 anos antes de Cristo. Deixa eu só conferir aqui a data, que a data é importante. Não, mais ou menos 40 anos antes de Cristo, a primeira piscina aquecida romana foi construída. Cara, esse era o nível de sofisticação que o Império Romano tinha atingido. Por que usar especificamente o marco de piscina aquecida? Porque piscina aquecida é um luxo que uma civilização pode se dar depois que ela já resolveu problemas muito básicos do tipo, o que eu vou comer amanhã, entende? E eu não tô aqui discutindo esses níveis de desigualdade, não. Eu tô falando o seguinte, quando você consegue construir determinada civilização e ela atinge um nível de grandiosidade X, você pode se dar ao luxo de discutir, de ter acesso a alguns bens que são extremamente dispensáveis. Por exemplo, uma piscina aquecida. Na live hoje cedo, alguém disse assim, não, mas na Babilônia já tinha elevador hidráulico. Então, isso aconteceu ali 500 anos antes de Cristo, certo? Já tinha elevador hidráulico. Qual que é a diferença do elevador hidráulico para uma piscina aquecida? O elevador hidráulico, ele é útil. Você usa o elevador hidráulico para subir grandes pesos, certo? E aí construir os seus monumentos. A Torre de Babel, citada na Bíblia, ficava na Babilônia, etc. Já uma piscina aquecida, ela não serve para nada, entende? Ela não serve para nada, ela serve para ficar ali. E para as pessoas tomarem o seu banhozinho quando tiver frio. Então, mais ou menos 40 anos antes de Cristo, Roma construiu a sua primeira piscina aquecida. Mas eles construíram a sua primeira piscina aquecida em um lugar chamado Monte Esquilino, que já ficava fora dos muros da cidade antiga de Roma. Então, assim, a cidade original de Roma. Eles já tiveram que expandir as fronteiras da cidade, porque lembrando que as cidades eram todas muradas por causa dos ataques, tinha, assim, vales, enfim. Eu esqueci como é que fala, não é vale, não, é quando tem aquelas coisas, assim, bem funda para o povo não pular e invadir a cidade. E eles já tiveram que expandir para fora desses limites dessa cidade. Bom,
quando eles fizeram isso, eles tiveram um puta trabalho para fazer essa gentrificação desse lugar, porque simplesmente o lugar fedia morto. Eles tinham condenado tantas pessoas à morte ali, porque ali era o lugar de execução dos escravos, que a galera teve dificuldade para disfarçar o cheiro. Então estavam construindo condomínios de luxo com piscina aquecida nesse lugar e ao mesmo tempo tinham que colocar umas florzinhas aromáticas nesses condomínios para disfarçar. Eles não conseguiram tirar a quantidade de gente morta que tinha ali embaixo, certo? E quem que eram mortos nesses lugares mais afastados da cidade? Bom, eu já disse que eram os escravos, e eles eram mortos através do processo mais bárbaro possível, que é o processo de crucificação. Então, ao mesmo tempo que você tem uma civilização que está construindo piscinas de luxo, essa mesma civilização tem como pena usual uma coisa digna dos assírios e dos persas, que, na opinião dos romanos, eram extremamente bárbaros, que é a crucificação. A crucificação de escravos, especificamente. E aí você pensa o seguinte, os escravos, eles vinham de todos os lugares de Roma. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapinha bem legal para vocês. E eles serviam nas casas romanas. Então, assim, você tinha pessoas completamente estranhas servindo ali naquelas casas. Qual que é a principal forma de você manter as pessoas nos lugares onde elas estão, sem que haja, assim, uma grande rebelião de escravos, que em determinado ponto tinha mais escravo do que gente em Roma? Você mantém eles nos seus respectivos lugares pelo medo, pela força. Então, uma das principais formas seria você executar em praça pública os revoltosos, as pessoas que iam contra a ordem romana. Só que o processo de crucificação, ele era tão perverso, ele era tão cruel, ele era tão bárbaro mesmo nesse sentido, que os caras entraram ali em choque. Ao mesmo tempo que eles precisavam fazer essas execuções públicas, eles simplesmente não conseguiam fazer a crucificação em praça pública. Então eles tinham que mandar para fora dos muros da cidade romana. Então por isso que esse processo de gentrificação do Monte Esquilino foi um processo muito difícil, porque eram lá que os escravos eram crucificados. Bem, esse processo era tão horrível, essa forma de morte, que sobreviveram poucos relatos da antiguidade, então relatos de primeira mão, sobre a forma que os romanos crucificavam os seus escravos. E nada obstante, existe uma falta de informações desse nível. Existem 4 relatos diretos de uma única crucificação, que aconteceu mais ou menos 70 anos depois da primeira piscina aquecida ter sido construída lá no Monte Esquilino, mas que não aconteceu no Monte Esquilino, aconteceu no lugar que chama Monte Gólgota, que significa literalmente o lugar da caveira. E trata da crucificação de um judeu que vem de uma cidade obscura chamada Nazaré, que fica na região norte de um reino chamado Judeia. A região norte é chamada Galileia. Esse judeu era um peregrino que saía pregando as suas próprias baboseiras, na opinião dos romanos, e ele foi condenado à pena capital por ter ido contra a ordem romana. Então ele foi condenado à crucificação como um escravo. Esse judeu se chamava, por óbvio, Jesus, e o fato de que Jesus existiu e ele foi condenado à crucificação é um fato histórico. Então, independe de você ser cristão ou de você acreditar ou não nas coisas religiosas que estão associadas a Jesus, o fato de que existiu uma pessoa chamada Jesus, que ela veio de Nazaré, que ela realmente veio pregando, ele veio caminhando, ele peregrinando por esses lugares, que ela ficou muito conhecida e que por isso, por afetar a ordem romana, ela foi condenada à pena capital. Isso é um consenso entre os historiadores, inclusive entre os historiadores mais céticos. E essa descrição da crucificação de Jesus é uma descrição muito detalhada. Então eles contam como ele foi açoitado, como ele sofreu todo tipo de barbaridade antes de efetivamente ser crucificado, como por ele se declarar o rei dos judeus, não, por declararem ele o rei dos judeus, certo? Ele não se declarava o rei dos judeus. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Então foi já bastante machucado que ele foi carregando uma tora assim, de madeira, que não era necessariamente a cruz,
e até o Monte Gólgota, onde ele efetivamente foi crucificado, sofreu todas as coisas que ele sofreu na cruz, até que, enfim, um soldado romano transpassa ele, assim, com uma lança. Essa lança acaba ficando bem famosa depois, que o cristianismo se torna ali a religião oficial da Europa. Bom, isso aí é fato. Isso aí todos os historiadores concordam. Geralmente, esses escravos que eram mortos nas cruzes, eles eram jogados em valas comuns e eram literalmente esquecidos. Só que esse escravo especificamente, Jesus, ele teve o corpo reclamado por um cara muito rico e ele teve um destino diferente. Ele foi sepultado. O fato dele ser sepultado não é também uma coisa muito grandiosa. Alguns escravos tinham destinos diferentes. Não é porque ele não foi pra vala que, nossa, meu Deus do céu, esse relato fica completamente implausível. Não, alguns escravos eram de fato enterrados, principalmente quando o corpo deles era reclamado por alguém que tinha dinheiro. Mas o que é brilhante, o que é realmente, o que choca de fato a sociedade romana, foi o que acontece depois de 3 dias do seu sepultamento. Uma mulher vai no seu túmulo, vê a pedra afastada e começam a correr as notícias de que Jesus teria ressuscitado. Então, pelos próximos 40 dias, ele começa a aparecer para os seus discípulos. E ali no final de 40 dias, ele faz um churrasquinho assim com a galera e ascende aos céus e se torna Deus. Olha só, mortais se tornando deuses não é também nada de novo pra galera antiga. Era super normal um mortal, inclusive alguém que se diz filho de Deus, se tornar Deus. É tipo, mais um dia comum ali, mais alguém que se diz filho de Deus ter virado Deus. Tem como exemplo o exemplo que todo mundo conhece, que é o exemplo do Hércules. E, enfim, tem um monte mais de exemplo que ele dá no livro aqui. Comendo uma bolachinha aqui primeiro. Eu nunca janto, né? Do nada, a pessoa para a live pra comer uma bolachinha. Pega uma bolachinha aí pra vocês também, gente. Um cafezinho. Bom, então era normal os caras virarem deuses. Mas olha só, o que foi revolucionário na figura de Jesus? O que primeiro a gente precisa entender? O que foi a grande ruptura de Jesus com as civilizações das quais ele vem? Inclusive da civilização judaica. É o fato de que a divindade, até então, ela era reservada aos grandes, aos poderosos, a quem subjugava nações. O Hércules, ele fez as 3 tarefas. Ele matou um bicho lá de 3 cabeças, entendeu? Então, o divino era reservado para quem crucificava pessoas e não para quem era crucificado. Você dizer que um cara que nasceu numa cidade zoada, que ele nasceu pobre, ele nasceu de uma mulher, de uma mãe, certo? E que ele morreu como escravo na cruz, da pior forma possível, sofrendo todos os tipos de tortura. Você falar que o fato dele ter sofrido foi o que redimiu os pecados da humanidade, isso sim é blasfêmia. Isso sim é completamente impensável para a civilização romana e para a galera que tá em volta de Roma também, cara. Completamente impensável. Nossa Senhora, a loucura que foi isso. E o que isso diz? Qual que é o grande mantra que acaba vindo junto com Jesus? Aquele que todo mundo conhece, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então é assim que Jesus, ao se tornar Deus, ao se tornar Cristo, ele rompe com tudo o que veio antes dele, entende? Você pensar, e aí a gente vai discutir nas nossas próximas lives isso um pouco mais especificamente, a vinda de Jesus, o fato Jesus histórico, independente de religião ou não,
É uma ruptura de toda uma cosmovisão de mundo. A partir de Jesus, as pessoas passam a raciocinar de forma diferente. Os conceitos delas de certo e errado passam a ser conceitos diferentes. Um grande exemplo que o Tom Holland dá aqui no livro, e que todo mundo deve conhecer, é o exemplo da Ilíada, do Homero, certo? Lá fica muito claro que os deuses de Troia, os deuses que protegem Troia, eles estão muito preocupados com quem está vencendo. Então, os deuses, eles estão protegendo aquelas pessoas que estão ganhando a guerra. No final, eles acabam perdendo, mas assim, os deuses estão preocupados com os grandes, de novo. Os deuses não ligavam para os fracos. Você é fraco, mas porque você é fraco, você merece perecer. Eu estou me importando com os ricos, com os grandiosos, com quem se deu bem na vida. É sobre eles que eu vou jogar a minha luz. E aí vem Jesus e fala, não, cara, não é bem assim não. Olha só, eu, que sou filho de Deus, eu sofri uma das piores mortes possíveis. E é a partir daí que começa a nascer a tradição do martírio cristão, que foi um dos grandes responsáveis por manter a fé cristã viva, porque olha só, os cristãos inicialmente, até mais ou menos 300, tá tocando uma musiquinha aí pra vocês, né? Não tá tocando pra mim, foi mal. Os cristãos, mais ou menos até 300 depois de Cristo, foram muito perseguidos. Eu falo até 300 depois de Cristo, mas eles continuaram sendo perseguidos depois disso. E assim, eles morriam das piores formas possíveis, e eles morriam com orgulho, porque aquelas mortes, através de torturas, os colocavam cada vez mais próximo do divino. Cara, você falar que um Deus vai se compadecer de alguém que está morrendo de uma forma torturante e se voluntariou praticamente para morrer daquele jeito, é completamente impensável para filosofia romana e para tudo que veio antes deles e para todas aquelas civilizações que estavam ali em volta, certo? Não só para civilizações romanas. Mas nada obstante, foi isso que vingou. Isso vingou sobre todas aquelas outras coisas que existiam lá. Isso vingou sobre Ciro o Grande, que foi o grande rei da Pérsia, certo? Isso vingou sobre Alexandre o Grande. Isso vingou sobre os imperadores romanos. Isso sobreviveu à queda do grande Império Romano e foi o grande responsável por construir o que nós temos hoje, que é o Império Ocidental. Como que isso aconteceu? Como que um culto a um judeu, que já era um povo bem sacaneado assim, ao longo do tempo, como que um culto a um judeu que morreu crucificado, um culto esquisito, de gente esquisita, que falava coisa esquisita, que ninguém entendia. Como assim os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros? Como que esse culto foi responsável por construir o que hoje a gente entende como Império Ocidental? É essa a resposta que o Tom Holland se propõe a explicar. E ele dá um exemplo muito interessante, que eu achei um exemplo muito legal mesmo, que é pra gente ter na nossa cabeça o quanto de fato foi o cristianismo que vingou e não todos esses outros cultos e não todos esses outros impérios. Tem um imperador romano que todo mundo deve conhecer, que é o Nero, que ele era loucaço, velho, playboyzinho, chola, ele tacou fogo em Roma, queimou um terço de Roma, porque ele queria reconstruir Roma. Enfim, o cara era loucaço, e depois desse fogo de Roma, ele precisava achar um bode expiatório, ele achou nos cristãos esse bode expiatório e começou uma grande perseguição de cristãos. E ele acaba sendo responsável pela morte de 2 apóstolos. O que ele fez com esses cristãos? Os que não morreram no Coliseu, né, servindo ali de atração para os romanos, ele crucificou, jogou piche em cima e tacou fogo na entrada de Roma. Então, ele iluminou Roma, assim, com os corpos desses cristãos em chamas. Esse cara, esse malucaço, ele foi um grande imperador romano. E em uma capela construída ali já no final da Idade Média, construída exatamente para exorcizar o espírito do Nero, que supostamente ficava ali assombrando aquela região,
uma capela construída em Roma, eu preciso confirmar, mas eu acho que é em Roma mesmo. Foi encomendado do Caravaggio uma pintura que representa a crucificação de São Pedro. São Pedro, isso. Bom, São Pedro foi o responsável... Deixa eu ver se aparece aqui pra vocês. Não, meu computador vai travar se apareceu. Bom, São Pedro foi o responsável por fundar a Igreja Católica. E quando eu tô falando isso, eu tô falando que isso tá escrito aqui no livro, tá? Então, vocês querem discutir quem que realmente fundou a fé católica, ou a Igreja Católica, se foi Cristo, se foi Constantino, não foi nenhum desses. Vocês discutam com o Tom Holland, tá, gente? Eu tô só repetindo aqui as coisas que existem dentro desse livro. Então, pro Tom Holland, quem fundou a fé católica, a Igreja Católica, foi Pedro. E Pedro foi crucificado, certo? Paulo foi decapitado, porque ele era um cidadão de Roma, então ele não poderia ser crucificado, foi decapitado por Nero, mas Pedro foi crucificado. E ele diz a lenda que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, se vocês pesquisarem aí, Caravaggio, crucificação de São Pedro, vocês vão ver o quadro mostrando o momento da elevação da cruz de São Pedro. Esse é o cara que fundou a Igreja Católica. Esse é um dos grandes líderes católicos. Esse é um dos grandes líderes da fé cristã como um todo. E nada obstante ele seja essa pessoa, ele está sendo representado no seu pior momento possível. No momento da sua crucificação. Isso para um romano é completamente ininteligível. Porque os seus grandes líderes, os seus grandes imperadores eram sempre representados em suas melhores formas. Completamente ininteligível você pensar. Tanto é ininteligível, tanto é complicado esse mistério da crucificação de Jesus, o mistério da cruz, certo? O mistério do sofrimento de Jesus, que os cristãos não simbolizavam a crucificação até mais ou menos assim 600 anos depois de Cristo. Ou eles colocavam a cruz sem ninguém lá, ou eles só faziam um símbolozinho assim bem pequenininho da cruz e tudo. Então tinha assim um tabu com relação à crucificação de Jesus. E quando ele começou a ser representado na cruz, ele começa a ser representado principalmente de uma forma serena ou com corpo atlético e tudo. É só realmente assim, depois de muito tempo mesmo que ele começa a ser representado da forma que realmente deve ter acontecido, que é em completo sofrimento. Esse negócio de representação, gente, é muito importante vocês terem em mente. Ele vai colocar isso o tempo inteiro no livro, porque é exatamente através das representações que a gente encontra desses grandes símbolos na arte, na literatura, enfim, dessas formas que a gente consegue captar o que aquelas pessoas estavam pensando naquele momento da história, certo? Você não consegue captar isso através de um método científico que vai quantificar. Não, você vai conseguir captar essa chama, essa ideia que a gente está discutindo aqui, só através dessas áreas conhecidas como humanidades. Bom, então é isso que o Tom Holland se propõe a desvendar nesse livro. A desvendar a grande história do Ocidente, que é a história da ascensão do cristianismo. E como, ao desvendar essa história, você começa a perceber que sim, os seus conceitos de certo e errado, que a gente chama de moralidade, são extremamente cristãos. Ainda que você não perceba, ainda que você se ache desvinculado desse mundo assombrado pelos demônios, você ainda é assombrado pelos demônios que existem na fé cristã. E por que eu tô colocando isso? Por que o título dessa série é Demônios na Sua Garagem, certo? Porque a gente já discutiu aqui no canal o livro do Carl Sagan, No Mundo Assombrado pelos Demônios, e naquele livro ele faz uma metáfora, a metáfora mais, assim, que todos os ateus adoram. E a metáfora mais assim, ai meu Deus, você não superou os seus 13 anos de idade. Que ele diz assim, alguém diz que tem um dragão na garagem da pessoa.
E você fala assim, legal, tem um dragão, me mostra. Aí a pessoa fala, não, esse é um dragão invisível. E aí você fala, mas mesmo sendo um dragão invisível, ele continua cuspindo fogo, então eu vou sentir o calor. Não, as chamas são insensíveis ao calor e tal. Resumo da ópera, da metáfora dele. Não existe método material, não existe método científico para você comprovar que existe esse dragão na garagem da pessoa. E a conclusão que ele quer chegar é que o dragão é imaginário e, consequentemente, Deus também é imaginário e tudo, é isso que ele quer dizer, certo? Então, assim, essa galera se acha muito desvinculada da fé cristã. Mas o que o Tom Holland quer provar aqui com a narrativa desse livro é que o dragão continua existindo na garagem dessa galera. Inclusive na garagem do Carl Sagan. E esse dragão continua existindo nessa garagem. Eu não sei se eu falei a analogia certa, mas pesquisa aí no YouTube. Tem um monte de vídeo. O dragão da sua garagem. Um monte de adolescente falando assim, te peguei. Agora você não vai conseguir escapar da minha argumentação. Pesquise aí no YouTube. E esse livro serve pra dizer assim, olha só, o dragão tá na sua garagem. Quer você queira, quer você não, o dragão tá lá. E ele tá na forma na sua opinião, né, do que seria esse mundo assombrado pelos demônios. O que fundamenta a sua moralidade continua sendo a fé cristã. E ao resgatar aqui os primórdios dessa fé cristã, e ao colocar em contraposição o quanto os conceitos de moralidade cristãos são completamente diferentes do que existia até então, a gente consegue entender muito melhor isso. E é por isso que nas próximas lives também a gente vai falar sobre o livro do Jordan Peterson, Maps of Meaning, e depois a gente fala sobre as raízes do romantismo do Isaiah Berlin, que também vão discutir esses assuntos para quebrar de vez as cabecinhas racionalistas de vossas excelências que, via de regra, não conseguem se desassociar dessa ideia do dragão na garagem, dessa ideia de que tudo que existe é o que pode ser comprovado pelo método científico. Se não pode ser comprovado pelo método científico, então não existe. E como ele começa fazendo isso? Bom, é lógico que ele resgata ali a Grécia Antiga. Ele resgata um pouco da Grécia Antiga, um pouco de Atenas, e ao mesmo tempo que ele resgata Atenas, ele também resgata um pouco da filosofia dos persas, porque os atenienses e os persas ficaram em guerra durante muito tempo e eles tinham ideias de divindades muito diferentes, muito contraditórias. E por terem ideias de divindade muito contraditórias, eles tinham concepções de civilização muito diferentes. Ele faz um gancho aqui com a questão da crucificação, dizendo que a crucificação era utilizada, inclusive pelos gregos, já era utilizada, né, antes dos romanos utilizarem esse sistema de tortura, durante as guerras que eles faziam com os persas. Então ele cita aqui uma crucificação muito importante que aconteceu durante uma guerra lá, porque o rei Xerxes, que vocês provavelmente conhecem por causa do filme 300, tinha construído uma grande ponte entre a Ásia Menor e a Europa, e ele tinha tentado passar por essa ponte, e uma das coisas que os gregos tiveram que fazer foi rechaçar essa invasão através dessa ponte. Eu estou tentando procurar aqui o nome do lugar, especificamente, para vocês pesquisarem depois o nome dessa ponte. The Hellespont. Anotem aí, The Hellespont. Porque se vocês puxarem um mapinha ali da Ásia Menor para a Europa, vocês vão perceber que tem um canalzinho muito pequeno que é o que separa o continente europeu do continente asiático. Então, o rei Xerxes, ele fez uma grande ponte para cruzar esse lugar que é o Hellespont. O Google corrige aí a pronúncia para vocês. E depois, no momento em que eles estão rechaçando os persas ali dessa invasão, eles fazem uma grande crucificação, e a partir daí o Tom Holland começa a desenvolver qual era o conceito de deuses para os atenienses e qual era o conceito de deuses para os persas. Bom, os atenienses, basicamente, vocês com certeza conhecem os deuses gregos, eles tinham representações de divindades quase humanas. Então, os deuses atenienses,
Eles não eram padrão de moralidade e ética nenhum, entende? Eles faziam o que eles queriam fazer, eles eram ao mesmo tempo bons e ao mesmo tempo ruins, eles faziam todos os tipos de perversidade, todos os tipos de bondade, just because, porque sim. E isso era muito bem representado nas grandes tragédias gregas. A principal, que nós conhecemos, todos nós conhecemos, é a tragédia de Édipo. Ele vai citar algumas outras tragédias gregas aqui, que são uma das grandes responsáveis para a gente captar um pouco essa essência de como os deuses eram vistos pelos gregos, certo? E já que os deuses não davam esses guias para ação para os atenienses, da onde que eles tiravam as suas ideias de certo e errado? Basicamente dos costumes. Então, a lei, ela não era dada para os gregos e para os atenienses, ela não era dada por uma revelação divina, ela era extraída basicamente a partir dos costumes. Já para os persas, não. Os persas tinham uma noção de divindade que se aproxima um pouco mais da noção da divindade do Deus de Israel, mas ainda assim é completamente diferente. Para os persas, eles tinham ali eu nem vou ousar pronunciar o nome, é Azarru Mahá. Ai, pelo amor de Deus, pesquisem aí o nome do deus dos persas, que eu esqueci como é que fala. Aqui eu marquei aqui para falar, mas não vou lembrar. Por favor, chat, me ajuda. Não é Zoroastro. Alguém falou Zoroastro, não é Zoroastro. Começa com Azarru Mahá, alguma coisa assim. Eu sei que eles tinham duas Ahura Mazda. Obrigada, Vimantovi. Ahura Mazda. Esse era o grande deus que representava a luz. E eles tinham também um deus que representava as trevas. Então, esse conceito bem maniqueísta de divindade, onde você tem uma divindade que representa tudo que há de bom e uma outra divindade que representa tudo que há de ruim. E é claro que os imperadores, dentre eles o Cyrus, o Grande, eles diziam-se, né, representantes dessa divindade que controlava tudo que era relacionado à ordem, principalmente. Então, por isso que eles podiam ditar as leis. Então, tudo que o imperador dizia era lei, porque ele estava simplesmente fazendo-se valer a vontade divina. É importante a gente ter essas noções de divindade ateniense e de divindade persa, porque depois elas voltam aqui para discussões quando a gente vai contrapor essas noções com a noção do grande Deus de Israel, que é o início ali todo da jornada cristã, é lógico, e é por isso que muita gente fala de moralidade judaico-cristã. É impossível você desvencilhar o cristianismo do nascimento do seu Deus, que é o Deus judaico, é o Deus de Israel. Então, tem gente que odeia essa ideia de moralidade judaico-cristã, mas, gente, é Antigo Testamento e Novo Testamento, tá tudo junto ali, infelizmente, começa mesmo lá com os judeus. Infelizmente ou felizmente, né? Bom, e para contrastar essas ideias de divindades desses mundos antigos, ele já começa fazendo um grande resumo da Bíblia e do Antigo Testamento. O Wallace pergunta se ele fala algo sobre os estoicos. Sim, teve uma influência muito grande nos primeiros cristãos. Sim. Ele fala especificamente dos estoicos, olha só. Ele diz que a filosofia estoica, junto com a filosofia judaica, ela foi utilizada pelos primeiros teólogos, esqueci como é que fala, cristãos, para fundamentar a fé cristã, mas a gente já fala disso lá na frente, certo? Então, para fazer esse contraponto a essas duas civilizações, as civilizações de Atenas e a civilização persa, ao que nós estamos falando, ele vai direto lá para Jerusalém. Mas ele não vai para qualquer lugar em Jerusalém, ele vai para Jerusalém 63 anos antes de Cristo. E aqui eu quero mostrar um negócio para vocês legal. Vê se vocês conseguem enxergar. Nem sei se tem mais gente ouvindo meu blá blá blá. Olha só, vocês conseguem enxergar isso aí? Me digam se vocês estão enxergando, por favor, se tiver gente vendo.
Bom, esse mapa aqui é parte de um livro simplesmente necessário e fantástico, principalmente para quem fala inglês e para quem... Ai, tem criança... para quem tá estudando, né? Que é esse livro pesado aqui que eu já mostrei pra vocês, que tá inclusive de cabeça pra baixo, chamado História do Mundo, Mapa por Mapa. Ah, Debs, eu posso pegar os mapas na internet. Pode, meu amigo, mas não vai ser tão legal quanto você ter um livro aqui e você poder abrir o livro aqui no mapa que você está estudando, sobre o período específico que você está estudando e conversar com seu filho diretamente apontando no mapa. Principalmente porque a gente fica muito perdido quando o assunto é mapa, tá? Então, eu peguei aqui esse mapa específico desse livro pra gente discutir a primeira aparição de Jerusalém nesse livro. Como eu disse, ela aparece primeiro aqui em 63 anos antes de Cristo, com a conquista de Jerusalém pelos romanos. A primeira conquista de Jerusalém pelos romanos, que acontece pelo comandante lá, que chama Pompei. Não sei como é que chamam os comandantes romanos, os caras que iam lá conquistar. Então, ele conquista Jerusalém muito fácil. Jerusalém estava sendo dos judeus até então. Eles tinham conquistado Jerusalém. Aí aqui, ó. Vamos lá. A Bíblia narra essa história aqui, ó. O Velho Testamento. Vamos ver se vocês conseguem ler. Vocês conseguem ler? Ou fica muito ruim? Conseguem ler? Conseguem ler? O livro não tem mapas. Eu já mostrei o livro que veio esse mapa aqui. Olha só. O reino de Israel e de Judá, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Então, a Bíblia diz que Saul fundou esse reino de Israel. E essa data foi mais ou menos aqui 1000 anos antes de Cristo. Então, esse reino, chamado de Israel e Judá, encontra sua grande extensão sob o domínio do rei Davi. O rei Davi que todo mundo conhece na Bíblia, né? E ele se separa ali entre os reinos de Israel e Judá, mais ou menos 920 anos antes de Cristo. Só lembrando, gente, que as datas antes de Cristo, né? Esse 920 anos é pra frente, só pra deixar isso bem claro. É mais recente, assim. Então ele se separa depois. Aí, olha só, aqui mostra qual que é essa região, tá? De Israel e Judá. Bom, isso aqui era domínio dos judeus. E aí, cara, aí acontece altas barbaridades com os caras. Porque, primeiro, eles são conquistados... Olha só. 4, 3... primeiro, eles são conquistados pelos assírios. Vê se dá pra ler aí a conquista dos assírios. Olha só, primeiro eles são conquistados pelos assírios. Isso acontece mais ou menos em 700 a.C. Então, depois de 200 anos aí vocês não estão vendo Palestina? Aqui, ó, Filistina. Aqui, ó. Vocês não estão vendo a Palestina? É onde um povo esquisito, que ninguém sabe muito bem o que era, que foi o responsável por cair com vários impérios no final da Idade do Bronze, se estabeleceu. Esse povo era chamado de Povo do Mar, tá? Então, eles se estabeleceram nessa região aqui, inclusive dentro do reino dito pelos judeus. Isso aqui é que, eventualmente, se torna a Palestina. Mas, então vamos seguindo. Então, eles foram conquistados pelos assírios, mais ou menos em 700 a.C., certo? Então, eram 12 tribos de Israel e os assírios levam 10 tribos de Israel, tá? Então... bad pra eles. Os caras ficaram ali só com 2 tribos e o negócio foi muito ruim. Depois, os caras foram conquistados pelos babilônios, pelo rei Nabucodonosor. Esse aqui, ó, Nebuchadnezzar, esse aqui é o Nabucodonosor II. O Nabucodonosor entra nesse reino aqui e leva os judeus para a Babilônia. Essa história aqui vocês já devem conhecer por causa da Bíblia, certo? Levam para a região da Mesopotâmia ali que ficava a Babilônia. E lá eles são levados para serem escravos.
Bom, o Tom Holland diz que é mais ou menos aqui, durante o período que os judeus estavam na Babilônia, que os livros começam a ser compilados. Porque uma das grandes bagunças da minha cabeça é assim, tá, ninguém sabe mais ou menos quando que foi o Gênesis, mas quando que o Gênesis foi compilado? Então, Tom Holland diz que deve ter sido mais ou menos por aqui, durante esse período que os judeus ficaram presos na Babilônia, sendo escravos dos persas. O Molin falando que se perdeu. Por favor, perdeu aonde? Porque pra mim, eu acho que tá seguindo aqui, não tá muito difícil de acompanhar, não. Quando Nabucodonosor invade essa região aqui e invade Jerusalém, eu sempre vou falar Jerusalém, tá, gente? Quando eu falo Jerusalém, eu vou estar me referindo a esse reino aqui enorme enorme, entre aspas, né? Enorme pra Ásia Menor, que vocês estão vendo aqui. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele destrói o Templo de Salomão. Ele destrói o primeiro Templo de Salomão. Nesse Templo de Salomão, que é onde que ficava o Holy of the Holies, então o lugar mais sagrado do mundo, que continha a arca das arcas, não, mentira. Eu esqueci o nome da arca, perdão. Mas é a arca mais importante dos judeus, que supostamente a Arca da Aliança, obrigada. Onde dentro da Arca da Aliança tá lá a pedra que foi dada a Moisés por Deus. Mas a gente já chega lá, calma, que essa história de Moisés ainda não aconteceu. Quer dizer, já aconteceu, mas na verdade não aconteceu aqui nessa história que nós estamos contando aqui. Então, nesse lugar, nesse templo aí que foi construído por Salomão, que os persas destruíram e ferraram com tudo, tinha essa Arca da Aliança lá, que tinha essa tábua com os 10 mandamentos dada para Moisés direto por Deus. Então, quando os judeus são conquistados pelos persas e levados para lá, essa coisa horrível acontece, o Monte Moriá é defenestado pelos persas, e enfim. E é mais ou menos durante o exílio dos persas, o exílio dos judeus na Babilônia, que os livros que a gente conhece hoje como o Antigo Testamento são compilados. Então, através dessa tradição oral de como o mundo tinha sido criado, enfim, o Pentateuco, 5 livros ali do Antigo Testamento, o livro dos judeus, é mais ou menos por aí que ele começa a ser compilado, tá? Mas, quando os romanos invadem a Jerusalém, a gente já está falando de um negócio que acontece depois que o rei Ciro, o Grande, já liberou os judeus para voltar para sua terra natal, tá? Então, os judeus saem ali do cativeiro da Babilônia e eles voltam para essa região aqui. Só que aí, depois que eles voltam, de novo, eles estão lá de boa, na sua terra, tal. Eles reconstroem esse templo no mesmo lugar, e aí de repente chega o Império Romano. Quando o Império Romano chega, isso já acontece mais ou menos, olha, 60 anos antes de Cristo. Então 63, 66 anos antes de Cristo. E aí que esse reino da Judéia foi conquistado por Roma, foi conquistado por esse conquistador que eu tô falando aí, que é o Pompeu. Quando Roma invade Jerusalém, no Monte Moriá. Isso, exatamente. Esse templo é também no Monte Moriá. Eu sei que Jerusalém fica no Monte Moriá, mas o templo especificamente assim, ele era especificamente aos pés do Monte Moriá. O Monte Moriá, onde supostamente, me ajudem aí, Israel foi assassinado. Enfim, acontece um monte de coisa importante aí nesse Monte Moriá que a gente vai falar daqui a pouco. Gente, nós vamos falar sobre Israel também nessas aulas, tá? Não se desesperem sobre os muçulmanos. A gente não tá não tá falando de muçulmanos ainda. Esquece tudo que vocês já escutaram sobre história e vem aqui comigo porque vai dar certo. Onde Abraão foi ordenado para sacrificar Isaac e acabou não sacrificando, tá? Então é nessa região aqui também, e é exatamente ali que foi construído esse grande templo que foi destruído por Nabucodonosor II.
e que depois os judeus reconstruíram, e depois quando Roma invadiu aqui, nesse pedaço aqui, esse templo foi profanado. Foi profanado como? Roma invadiu Jerusalém suave, tipo, quase não morreu soldado romano, e o Pompeu tinha muita curiosidade para saber o que tinha dentro desse Holy of the Holies, dentro desse lugar super sagrado. Digitam aí no Google, Holy of the Holies. Ele tinha muita curiosidade, por que é essa Arca da Aliança? Porque isso tudo já era confabulado, esse povo estranho, esse povo judeu que tem esse culto esquisito a esse Deus esquisito, isso tudo já era confabulado lá nos inteligentinhos de Roma, lá nos inteligentinhos que herdaram a filosofia grega. Eles já tinham interesse em saber do que esse povo estava falando. E aí eles já ficavam confabulando assim, o que acontecia nesse lugar, Santo dos Santos, o que deve ter lá dentro. Então, quando Roma invade Jerusalém, já aqui, nesses 63 a.C., o general romano entra nesse templo e fala assim, não, vou ver o que tá acontecendo ali. Só que, cara, esse templo, só o grande líder judeu, que eu esqueci o nome aqui, poderia entrar lá, e só uma vez por ano, porque esse lugar significava a conexão entre o cosmos e a Terra. Mais ou menos a mesma conexão que aconteceu entre o momento que Moisés recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus. Então, quando Pompeu entra no templo, ele profana. Sumo sacerdote, obrigada, gente. Quando o Pompeu entra, quando o Pompeu mata o sumo sacerdote, quando Roma indica um novo sacerdote para ficar ali nessa região que eles nomeiam agora de Judeia, isso para os judeus já é literalmente o fim do mundo. Porque, de novo, assim, os caras já tinham tomado ferro dos assírios, já tinham tomado ferro dos persas. E agora a gente está tomando ferro dos romanos. Mas para o Império Romano, isso estava de boa. Por quê? Qual que era o modo padrão dos romanos atuarem? Eles chegavam, eles conquistavam as regiões, eles deixavam aquelas pessoas ali proferirem os seus cultos específicos. Isso aqui a gente não vai conversar por enquanto agora não, tá? Essa revolta aqui dos judeus e depois o momento em que se torna Síria-Palestina. Aí aqui, ó, Palestina de novo, tá, gente? É porque foi renomeado essa região aqui de Judeia para Síria-Palestina. Lembrando que antes de ser esse rei Israel aqui, Judá, isso aqui era Canaã, tá? Isso aqui chamava Canaã. Tinha uma galera aqui cultuando uns deuses esquisitos que gostavam de sacrifícios de crianças, quando essa terra foi conquistada pelo rei Davi. Depois a gente conversa sobre isso. Agora vamos passar aqui para um mapinha de Roma, que é um mapinha mais interessante. Deixa eu achar aqui. Ó, a Síria e Babilônia, o rei dos persas, as primeiras cidades das Américas. Cadê? As grandes cidades-estados gregas. Alexandre o Grande, que é grego. Gente. E aí depois entra a Era Clássica. Cadê, galera? Olha só. Esse aqui é o tamanho do Império Romano. Canaã foi conquistada por Josué. Gente, as pessoas estão aqui me ajudando nas nossas recapitulações bíblicas aqui. Esse aqui é o tamanho do Império Romano. Eu tô botando o dedo na tela como se eu fosse uma professora aqui mostrando pra vocês. Onde a gente estava falando sobre os judeus é aqui, ó. Vocês conseguem ver o cursorzinho, o mapinha? Por isso que eu queria o tablet, gente. Eu ia fazer isso aqui no tablet, eu ia virar uma professora maravilhosa. Vamos achar aqui Jerusalém, onde a gente estava falando dessa conquista aí dos judeus. Vamos lá. Porque é importante ver no mapa, porque a gente nunca sabe o quanto é perto, né, esses bagaços aqui. O quanto tá todo mundo... Aqui, ó, Síria, Judeia, tá vendo? A gente tava nesse cantinho aqui, beleza? A gente tava nesse cantinho aqui. Agora, a gente já tá falando do Império Romano como um todo. A gente só deu um passant ali na história dos judeus. E a gente falou que o Império Romano conquistou essa área aqui chamada de Judeia. Só que o Império Romano é isso aqui, galera. E aí, tem algumas cidades que a gente precisa ter em mente aqui, que são cidades mais importantes. Essa Alexandria, que é a grande cidade que
tem aquela grande biblioteca de Alexandria, onde os sábios se concentram ali. Então, é uma cidade onde todo mundo que queria estudar alguma coisa ia pra lá. É tipo Paris da década antiga. E Cartagena, que eu acho que tá aqui, ó. É Cartago Nova, Cartago. Cadê Cartago? Cadê Cartago? Ai, uma hora eu acho Cartago aqui. Enfim, tá por aqui. Ah, Cartago, tá aqui, ó. Vocês estão vendo esse mousezinho? Cartago tá aqui. Então, essas duas cidades, além de Roma, é claro, né? Roma, vocês sabem que fica na Macedônia, aqui. Também perdi Roma aqui em algum lugar, mas tá aqui. Na Inglaterra. Não, foi mal. Tá aqui na botinha, que é a Itália. Então, tem essas cidades que são importantes e tudo. Então, estávamos falando aqui da conquista dos romanos, desse reino que eles batizaram de Judeia. Bom, os romanos eram acostumados a dominar todas essas áreas aqui e deixar a galera cultuando os deuses deles, certo? Eles chegaram até aqui a Inglaterra, ó. Esse é o tamanho do Império Romano. Chegaram até aqui a Inglaterra. E o que eles faziam? Eles falavam assim, olha só, vocês podem continuar cultuando seus deuses e seguindo seus costumes, desde que vocês paguem os seus tributos e desde que vocês jurem lealdade ao imperador romano, ao grande César, certo? E aí Pompeu chegou lá nessa região da Judéia e falou assim, suave, entrei aqui no templo, profanei o templo de vocês, mas desde que vocês continuem pagando seus impostos e jurando lealdade a Roma, vocês vão ficar de boa, a gente não vai fazer muita coisa pra vocês não. Só que o cara não entendia o quanto era diferente o culto do Deus de Israel pro culto dos outros deuses que Roma estava acostumada a lidar. Porque o que Roma falava? Olha só, vocês têm aí um monte de deuses, né? A maior parte dessa galera cultuava um monte de deuses diferentes. Quem que é o deus maior, assim? Quem que é o deus na hierarquia, o top? Aí, sei lá, os nórdicos falavam, é Odin. Então, Roma falava, Odin pra gente é Zeus. Então, é mais ou menos a mesma coisa, vocês estão entendendo? Odin, Zeus, tudo farinha do mesmo saco. Ah, tem um monte de deus aqui, tem deus pra lá, tem deus pra cá. Os deuses romanos já eram deuses que haviam sido absorvidos dos deuses gregos, só tinha Júpiter, virou Zeus e tudo. Então, tipo, gente, vamos seguir a vida. Quando eles tentam fazer isso em Jerusalém, aí que a casa cai. Por quê? Para os judeus, só existia um Deus. E esse templo era uma réplica do universo que ele sozinho tinha transformado e tinha dado vida. Então, nas roupas usadas pelos sumos sacerdotes, a gente via espelhos dos cosmos. Nos rituais feitos pelos sumos sacerdotes, ele performava um eco do trabalho divino de criação e do início dos tempos. O prato de ouro que ele vestia na sua cabeça, sei lá, algum negócio de judeu, ele usava em nome do próprio Deus, então era sagrado. Então tudo ali era sagrado. E uma vez por ano esse sumo sacerdote entrava nesse santo de todos os santos, nesse Holy of Holies, e no momento em que Roma desacralizou o templo, ele estava desacralizando o universo. Mas por que Roma se sentia nesse direito? Porque Roma acreditava que ao vencedor era dado o direito de baixar leis. Porque pensa só, eles herdaram a tradição grega. Do que vinha a tradição? O que os gregos entendiam por lei? Era o costume, certo? O oráculo de Delfos não dava leis, dava aspirações, dava um negócio vago, não dava lei, entende? Então, os gregos se pautavam sempre no costume para fazer suas próprias leis. E aí os romanos herdam essa tradição grega e assim, conquistei, eu sou o vencedor, certo? Então eu posso baixar leis aqui à torta e direito. Só que para os judeus, olha só, os judeus acreditavam que o único capaz de fazer leis é o seu Deus de Israel, porque ele pessoalmente ele entregou uma tábua para Moisés e falou assim, essa tábua aqui são as leis. Ele pessoalmente, não foi Moisés que escreveu a tábua. A tábua veio direto dos céus mesmo. Ela foi forjada em fogo.
Então, para os judeus, aquela lei romana e nada era a mesma coisa, entende? E aqui ele recapitula todo o Antigo Testamento da Bíblia, porque olha só, os judeus, eles nunca iriam se submeter ao Império como romano. Eles nem poderiam fingir que eles iriam se submeter ao Império como o romano. Porque muitas gerações atrás, quando Troia não tinha sido nem fundada e quando Babilônia ainda era bem pequenininha, um homem chamado Abraão vivia na Mesopotâmia. Vamos voltar lá na Mesopotâmia pra gente entender essa bagunça aqui. Olha por que os mapas são interessantes. Vamos achar aqui, Mesopotâmia, primeiras cidades da América. O que eu quero saber de América? Foda-se América. Essa treta aqui dos assírios e dos babilônios são legais, dos persas também são legais, mas eu quero saber sobre a Mesopotâmia especificamente. Vamos, filho. Egito é legal também. Tá, é aqui, ó. Então, olha só, é daqui que o Abraão vem. Então, o Abraão era o que a gente chama de sumério. Ele vem dessa região aqui, ó. Ó, esse aqui é o Mar Mediterrâneo, que era onde a gente estava antes, só que a gente estava com uma visão muito ampla do Mar Mediterrâneo. Agora a gente chegou um pouquinho para cá e a gente está nessa região. Olha aqui a Índia, vocês se localizaram aí, né, no mapa do mundo, a Ásia e tudo. Então a Mesopotâmia estava aqui. A Mesopotâmia, ela é criada inicialmente, tipo assim, 3.000 anos antes de Cristo. Já tinha cidadezinha lá, vocês entendem? É muito tempo atrás. Então é desse lugar aqui que vem Abraão. E o Abraão, ele tem uma revelação. Ele tem uma revelação dada direto por Deus e ele descobre que ele está vivendo em uma cidade que está poluída pela idolatria e ele é escolhido por Deus para guiar o seu povo até um lugar prometido chamado Canaã. Então, o Abraão sai da terra dos pais dele, ele era um playboyzinho também, que tinha tudo de bom e do melhor, e ele parte na sua grande peregrinação para chegar até a terra prometida, que é Canaã. Gente, só lembrando que ele tá aqui na Mesopotâmia e a terra prometida, que é Canaã, tá aqui, ó. Não é muito longe, mas o cara tá indo a pé. Então, assim, no final das contas, é muito longe sim. E só lembrando que Canaã já tinha gente aqui também. Então, ele tá indo para uma terra prometida, mas uma terra prometida que já tem gente lá também, entende? E aí Deus fala para ele diretamente. Então, naquela época, Deus conversava diretamente com Abraão. Deus fala para ele que, apesar dele ser velho e a mulher dele também ser velha, a mulher dele vai dar um filho para ele. E, efetivamente, isso aconteceu, né? Ele tem um filho com essa mulher que se chama Isaac. Gente, vamos entender um negócio aqui. Isso aqui é muito importante. Tem uma passagem da Bíblia, que é bem no início, onde Deus ordena que o Abraão sacrifique o seu próprio filho, que é o Isaac. E todo mundo falou que é nesse Monte Sinai, onde hoje fica Jerusalém, onde foi construído esse templo sagrado aí. Deus fala assim, Abraão, para você provar a sua fé, você vai ter que sacrificar o seu único filho. O filho que você mais desejou, você sempre quis ter esse filho, foi uma luta ter esse filho. Antes de ter esse filho, você teve até um filho com a escrava, que vai dar problema depois a gente conversa com esse filho da escrava. E agora você vai ter que sacrificar esse filho em meu nome. E aí Abraão leva Isaac, certo, para ser sacrificado. E a hora que ele tá quase matando o cara, um anjo chega e fala assim, para. Era brincadeira, era zoeira, era só pra testar se você ia fazer ou não. E Abraão, ufa, graças a Deus, não vou precisar matar o Isaac, vai e mata um cordeiro no lugar do Isaac. Aqui a gente precisa começar a entender o quanto o Deus de Israel é diferente do Deus de todo mundo que tá aqui em volta. Porque, olha só, e aqui que entra o negócio das visões de mundo. Porque quando a gente lê essa passagem com a nossa visão cristã, a gente fica assim, você tá de sacanagem? Você tá falando
que o Deus dos deuses, o Deus que criou o mundo e o Deus que eu tenho que venerar, mandou o cara matar o próprio filho e depois falou que era zoeira? Você tá ficando louco. Esse Deus é um psicopata. Não faz o menor sentido eu acreditar num cara desse. Gente, o normal era você sacrificar a criança pros deuses. Então, se uma pessoa dessa época aqui, que a gente tá falando, de 3.000 anos antes de Cristo, lesse essa passagem e visse que Deus parou tudo no último momento, o que a pessoa ia achar absurdo não é o sacrifício da criança. A pessoa ia achar absurdo Deus ter parado. Como assim Deus ter parado? Como assim Deus ter... Como assim? Como assim Deus ter parado? Como assim Deus parou essa bagunça? Não, Canaã tinha um deus aqui muito conhecido por vocês, que é o Moloque. Moloque é um deus que ele ficava muito feliz com o sacrifício de crianças. Digitem aí no Google, sacrifícios de crianças, mundo antigo, para vocês verem quais que eram as civilizações que sacrificavam deuses. A Babilônia, que é o lugar onde os judeus foram presos, lá naquele 600 anos antes de Cristo, um tempo depois disso aqui, tinha um outro deus que era Marduk, que também, tipo, top, sangue de criança, melhor ainda, yam. Então, assim, pra essa galera aqui, Deus ter parado o sacrifício do filho do Abraão é que é um absurdo. Vocês estão entendendo o quanto o Deus de Israel é completamente revolucionário? É completamente uma quebra de tradição de tudo que veio antes. Então, assim, para todos esses povos aqui, para a maior parte desses povos aqui, certo? Sacrificar crianças é de boa. Só lembrando que aqui na Mesopotâmia, gente, tem aquele código de Hammurabi, aquele código muito famoso de Hammurabi, que definem lá as leis, mas era, tipo, olho por olho, dente por dente. Então, não era uma coisa muito legal também, não. E esse é o nível de revolução do Deus de Israel, entende? Ele não quer sacrifícios de crianças. Ele só quer que você se devote a ele com todas as suas forças. Ele só quer que você seja fiel a ele. E uma outra característica interessante sobre o Deus de Israel, que faz um contraponto a todos os outros deuses que tem ali em volta, é o fato dele ter escolhido um povo específico. E o fato dele ter feito um pacto com esse povo. Então, para a galera que vivia aqui nessa época, os seres humanos eram, tipo, escravos de Deus, basicamente. Você tinha que fazer o que Deus queria, porque senão Deus ia jogar fogo e ódio no mundo, então você tinha que sacrificar e tal, e tal, e tal. Pro Deus de Israel, você tinha que fazer o que Deus queria porque você fez um pacto com ele, quase que de igual para igual. A existência desse pacto, dado direto por Deus nas mãos de Moisés, é uma grande revolução no sentido deuses, no sentido religiões dessa época. Gente, tudo isso que eu tô falando não sou eu que tô falando, não, tá? É que tá escrito no livro, eu não sou tão inteligente assim, não. Você tá falando de um deus que escolheu um povo. Aí vai lá, os deuses de Troia, né, escolheram lá os gregos na luta entre Troia e tal, mas assim, não é tão específico, não é um deus tão pessoal ligado a um povo específico como é o Deus de Israel. O povo escolhido não tem essa nenhum outro povo tem essa proximidade, esse nível com seus deuses. Para os gregos, os deuses deles estavam lá se banqueteando no Olympus e eles estavam aí para os seres humanos, entendeu? Tipo, o que os seres humanos faziam ou deixavam de fazer, tipo, tanto fez, tanto faz. E aqui ele coloca uma passagem também, que é a passagem do livro de Jó, que é a passagem que todo mundo conhece, que primeiro aparece a figura do Satanás e que fala: ai, Deus, por favor, deixa eu testar aqui esse seu fiel, deixa eu fazer essas coisas horríveis na vida desse seu fiel, para eu ver se ele é fiel a você mesmo. E aí Deus permite que essas coisas aconteçam na vida de Jó.
Bom, primeiro que essa é uma discussão muito profunda para discutir a existência do mal quando você está falando de um Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente e supostamente que reflete só a ordem e não reflete o caos. Porque até então isso não precisava ser discutido. Os persas tinham lá aquele Azarru, Mazafá, sei lá como é que fala, que representava a ordem, mas ele tinha um outro Deus que representava o caos. A existência do mal no mundo não era uma coisa que o povo precisava ficar se questionando por que existia. Existia porque tinha um outro Deus lá que era ruim. Mas quando você está falando de um só Deus, de um Deus que criou o universo inteiro, você precisa discutir por que existe o mal no mundo. E é aí que entram essas discussões que existem no livro de Jó, que o mal só permite... o mal só é permitido porque Deus permite que o mal aconteça. Então o mal está subjugado à questão divina. Mas o que acontece com os filhos de Jó? Os filhos de Jó morrem, né? Deus permite que Satanás leve os filhos dele. E os filhos deles não voltam. Tipo assim, ele tem outros filhos lá, mas os filhos não voltam. O que o Tom Holland lembra? Que tem uma passagem muito interessante dos gregos, uma passagem onde o deus Apolo, ele elimina todos os filhos de uma mulher lá só porque a mulher, sei lá, falou mal do Apolo. Então a mulher falou assim, tipo, foda-se o Apolo. Aí o Apolo, foda-se o quê? Tipo, matou os filhos da mulher todos. Todos os filhos da mulher. E beleza. Tipo, beleza. Vida que segue. Tipo, ninguém questionava a justiça do deus Apolo ter acabado com a vida da mulher. Tipo, isso não era objeto de questionamento. O Apolo foi justo ou não foi justo a fazer isso. Tipo, ele fez porque ele quis, entende? Já não. Já na passagem de Jó, existe toda uma discussão das pessoas que chegam lá para falar com Jó sobre a justiça disso que Deus fez, que Deus permitiu que fosse feito. Discute-se, cara, isso não é justo, entende? Não é justo você passar por isso. Então, essa é uma das grandes mudanças que você tem quando você deixa de acreditar em deuses moralmente ambíguos, como era o caso dos gregos, e você passa a acreditar nesse Deus todo-poderoso, que é o Deus de Israel e o Deus dos judeus. Então, ele explica aqui em um capítulo inteiro, basicamente, o quanto o Deus de Israel era completamente diferente de tudo que estava circundando ele, em todos os sentidos possíveis, entendam? E ele faz esse resumo aqui do Antigo Testamento, que é um resumo muito legal para a gente entender a qualidade revolucionária do Deus de Israel. O quanto, de fato, é um marco na história, a existência ali dessa compilação pelos judeus do Pentateuco e de todas essas discussões que advêm dessa compilação, de todas as discussões que advêm dessa grande revolução que é a existência desse Deus onipresente. Então, como a gente já falou, né? A gente falou dessa discussão da justiça divina, vem a discussão da existência do mal, né? Por que o nome da mulher, se vocês quiserem pesquisar o negócio lá da Grécia, é quando Apolo acabou com as crianças de Níobe. Se vocês pesquisarem no Google Níobe e Apolo, vocês vão escutar a história horrível. Ninguém ficou questionando, será que a vingança do Apolo não foi excessiva e tudo, né? Será que Apolo não podia ter dado uma segurada na mão? Não. Enquanto essa discussão já aparece no livro de Jó. Tanto a origem do mal, quanto a fundamentação da justiça divina. E o terceiro ponto, que deve ser lembrado, é a existência desse pacto. O quanto um pacto feito com um povo específico diretamente por Deus é revolucionário, no sentido de que, antes disso acontecer, ou você tinha civilizações que se fundamentavam completamente na tradição, como era a civilização grega, ou você tinha civilizações que acreditavam que ou seus representantes eram deuses em si mesmos, então os egípcios que acreditavam que os seus faraós eram deuses, ou você tinha civilizações como os persas, que acreditavam que os seus grandes imperadores da Babilônia, que eles se autodenominavam,
conseguiam traduzir a vontade do seu grande Deus em leis. Então, ele era, assim, um intermediário entre Deus e o povo. O Deus de Israel, não. Ele chega, ele, através da revelação, ele dá diretamente as leis. Moisés é só uma pessoa que carrega essa mensagem, certo? Então, a monarquia de Jerusalém era uma monarquia muito pálida, perto das monarquias que circuncisavam, assim, circundavam essa região, certo? É uma monarquia muito pálida, porque o rei não era nem Deus e ele nem era o responsável por ditar as leis divinas. As leis divinas já estavam dadas lá na revelação. Tanto que se questionavam se de fato o povo judeu precisava de rei, porque o seu rei era Deus diretamente. Então, às vezes, eles nem precisavam desse intermediáriozinho ali, que é o Deus. Isso é completamente revolucionário, isso nunca tinha aparecido. E aqui já aparece uma outra característica do Deus de Israel, que é uma característica muito específica, é o fato do Deus de Israel ter escolhido como seu povo escolhido escravos. Isso vai se refletir lá de novo no cristianismo. Então, o Deus de Israel, ele não escolhe os fortes, ele não escolhe, né, os grandes conquistadores, ele não escolhe os persas, entende? Que eram os bambamãs da época. Ele não escolhe os assírios, ele não escolhe os gregos. Ele escolhe povos que, de forma reiterada, são feitos de escravos. São feitos de escravos no Egito, são feitos de escravos pelos assírios e são feitos de escravos pelos babilônicos e depois são colocados sob o subjugo do Império Romano, né, até a vinda de Deus. Então, até então, quem que eram os mortais para acreditar que eles poderiam fazer uma aliança com o divino? Vem o Deus de Israel para revolucionar completamente isso e revolucionar também o fato de que a legislação era dada diretamente por Deus. E aí eles acreditavam que, eventualmente, Deus mandaria o seu grande Messias, porque depois que o templo foi destruído pelos romanos, porque eventualmente o templo é destruído pelos romanos também, eles acreditam que o terceiro templo vai ser só construído com a vinda do grande Messias deles, que seria o seu Christos em grego. Veja bem, Messias em grego é Christos. Então, eles acreditam, de fato, que isso vai acontecer em algum tempo. E aí eles ficam se questionando, né? Tudo isso que está acontecendo, essa ocupação romana na Judéia, de novo os judeus sendo subjugados, de novo os judeus não tendo mais a sua autonomia para seguir as leis divinas. Por que isso será que está acontecendo? Será que é porque o Messias está chegando? Ou será que é porque a gente se perverteu, a gente não está mais seguindo as leis divinas e tudo? Porque vocês sabem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus bem vingativo, certo? Então, assim, outra coisa específica também, eu acho que só para finalizar essa parte aqui, é que o Deus de Jerusalém, ele é um Deus que muito bem se encaixa nesse novo mundo, que é um mundo cada vez mais cosmopolita. Ele é um Deus que... Olha só o que ele diz. Peraí. Por que esse Deus desses judeus era muito estudado pelos gregos? E depois pelos romanos? Por que exercia um tipo específico de fascinação essa história do Êxodo, especificamente, como era chamado em grego? Porque alguns filósofos diziam que Moisés teria sido... Para os escolásticos, né, para os pesquisadores na época de Augustus, da Grécia Antiga, lembrando, ele parecia ser um pensador que poderia muito bem se encaixar em um mundo cada vez mais globalizado. Então, você está falando de um Deus que abarca tudo, né? Um Deus que cria tudo. Ele cria o mar, ele cria a terra e tudo. Ele cria os céus e ele é a própria essência de todas as coisas.
e tudo é Deus, tudo tem um pouco de Deus em si mesmo, essa interpretação de Moisés, essa interpretação da vinda do Êxodo especificamente, essa interpretação da vida de Moisés, que é muito mais estoica, veja bem, do que atribuída ao Torá, e aqui alguém falou sobre os estoicos, que isso de fato é um pensamento bem estoico. Então assim, os gregos pegaram assim, o pensamento estoico, misturaram com a Torá e falaram, esse Deus aqui de Israel é um Deus cosmopolita e tudo, isso deixa ele ser um Deus interessante para esse mundo que está cada vez mais em expansão e para esse mundo que está abarcando um número cada vez mais de pessoas. Então, as fronteiras do conhecido estão se expandindo, principalmente no Império comandado pelo Augustus e depois pelo Império Romano. Depois não, né? Já no Império Romano. Enfim, é isso. Que loucura! Olha só, gente. Olha que doideira que é isso. Deixa eu voltar lá no mapinha de Roma, que eu gosto bastante. Porque aí depois a gente vai falar mais sobre Roma nas próximas lives. Não, mentira. Nas próximas lives a gente vai dar um passo para trás, vai conversar sobre o Maps of Meaning, do Jordan Peterson, e depois vamos conversar sobre as raízes do romantismo, para quebrar essa tradição racionalista aí na cabeça de vocês e a gente poder discutir um pouco mais as implicações do cristianismo na moralidade fora da tradição racionalista. Mas, inclusive se vocês estiverem vendo a live assim, pode postar lá nas redes sociais para eu dar um recompartilhamento e a gente fingir que é importante. Então isso aqui é na Grécia, né? Alexandre o Grande. E eu tô achando aqui o mapa de Roma de novo. Então, o livro ele é interessante porque ele explora a história do Antigo Testamento e depois a história do cristianismo, exatamente explorando esses pontos de ruptura, exatamente dizendo em que ponto o Antigo Testamento, em que ponto o Novo Testamento são revolucionários para suas respectivas épocas. Então ele não fala, não é uma leitura corrida, assim, porque aconteceu isso e assado e tal. Não, é uma leitura que coloca o tempo inteiro em contraponto essas civilizações que estão ali sendo postas em xeque e construindo também essas mini-revoluções dentro dessas teorias e tudo. Então, como que o Deus de Israel é um Deus completamente diferente dos outros deuses? Por que é diferente? Por que isso ali já é um marco, assim, determinante para lá futuramente o cristianismo se tornar o que o cristianismo se tornou e etc. E depois ele, lógico, faz os contrapontos também de o porquê que não foi o Deus de Israel que se tornou o cristianismo. De por que foi necessário o cristianismo especificamente para a fé cristã se espalhar. Por que a fé judaica não conseguiria se espalhar da forma que a fé cristã se espalhou pelo mundo? Quais são as características específicas do cristianismo que são responsáveis por transformar o cristianismo no que ele acabou sendo transformado? O pessoal tá falando dos mapas, de novo. Os mapas são desse livro aqui, gente. História do Mundo, mapa por mapa. É uma enciclopédia da DK. Gigante, pesadíssima. Com literalmente uma história do mundo, mapa por mapa. De novo, eu abri da mesma folha. E aí tem todos esses mapas que contam, assim... É um livro indispensável, na minha opinião. É uma enciclopédia, daquele tipo de enciclopédia que você precisa ter mesmo. E aqui nas próximas lives nós vamos explorar isso aqui, gente. Nós vamos explorar esse Império Romano, mas não do jeito que o Edson explora. A gente vai explorar do nosso jeitinho aqui, fazendo todos esses contrapontos de como as características do Império Romano são determinantes para a ascensão do cristianismo. Sem Império Romano não existiria cristianismo. Basicamente isso. E sem cristianismo não existiria nós aqui, conversando aqui agora. Vocês estão vendo? E só pra finalizar, eu acho que eu tenho que buscar meu menino, gente, que 1h30 de live.
Como que eu descobri esse livro do Tom Holland? Ah, só Deus sabe como que eu descobri esse livro, entende? Porque as pessoas vão me indicando, eu coloco na minha fila de leituras. Eu comprei esse livro quando eu comprei o livro do Jordan Peterson na promoção da Amazon de livros importados, porque eu tinha que colocar mais um livro lá pra comprar, sabe? E eu não sei porque que tá dando esse lag aí, não. Vamos voltar aqui. Eu recomendo, gente, que vocês comprem um livro mesmo, inclusive através do meu link, porque o PDF não faz jus à belezura que é esse livro, entende? E, de novo, eu não sei como que eu cheguei nesse livro, mas seguiremos discutindo aqui. Eu coloquei o calendário de lives lá nas minhas redes sociais. E é isso, gente. Obrigada pela audiência. Falei pra caralho. Até amanhã. Amanhã, quem ainda não me escutou falar do Jordan Peterson, gente, por favor, fiquem. Não é aquela baboseira dos 12 regras pra vida que vocês estão acostumados, que as pessoas falam sobre o Jordan Peterson. É um negócio completamente diferente e completamente necessário pra gente seguir aqui as nossas discussões. Beleza? Um abraço, gente. Vou lá buscar o menino. Fiquem com Deus e até amanhã.